Amigos da TV Sol, amigos do Farol Político, muito boa noite. Nosso programa de hoje vai falar de pesquisas eleitorais. Qual a consistência, qual o grau de credibilidade que uma pesquisa pode aferir num processo eleitoral? Na divulgação, consumo interno, qual a confiabilidade da pesquisa no geral? Hoje o nosso assunto é pesquisa eleitoral e vamos falar também de outros assuntos no decorrer de nossa conversa com o nosso entrevistado. Hoje quem está aqui do meu lado é o jornalista Genival Júnior e a partir de agora o nosso Farol Política vai falar desse assunto e muitos outros. Então seja bem-vindo ao Farol Político aqui na sua TV Sol. Genival Júnior, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Isaías. Boa noite, amigos da TV Sol. Mais uma vez, quero reiterar o meu prazer de estar aqui e poder bater esse papo, que será com certeza de grande utilidade. Eu digo assim, essa questão de falarmos muito de pesquisas, Genival, porque quando a gente vive os momentos políticos, as campanhas políticas, nada melhor do que para o político se embasar através de uma pesquisa aferida com os eleitores, né, com o seu município, para saber como é que está o grau de aceitação ou não. A pesquisa ela dá ao candidato, ela dá a uma coligação essa visão geral, né, de acertos, né, de erros e tudo mais, para levar um trabalho, né, que possa fundamentar o que a gente diz a campanha eleitoral do candidato. Por outro lado, nós vivemos o momento das pesquisas divulgadas. E quando as pesquisas são divulgadas, né, muitas vezes de última hora, através dos grandes meios de comunicação, há um nível de acerto, né, bem acentuado. Entretanto, durante as campanhas eleitorais, quando os meios de comunicação divulgam pesquisas, pondera-se muitas dúvidas, né? Muitas dúvidas são ponderadas, né, a respeito da confiabilidade, do grau da pesquisa. Você, não só como jornalista, você já faz esse trabalho de pesquisa eleitoral há bastante tempo. Você tem um instituto de pesquisa, né, que afere pesquisa em Patos e também na região sertaneja. Eu queria que você pudesse trazer aqui para os nossos telespectadores, né, o que é que o seu instituto de pesquisa faz, como é que ele faz, quais os acertos que você teve ao longo da existência do seu instituto, né, como é que acontece esse trabalho todo, né, de realização, de aferição desses dados? Isaías, é uma situação e um esclarecimento muito importante a ser dado a toda a população, porque a pesquisa ela tem um objetivo, porém ela trabalha em duas frentes. Porque tem político que gosta de a verdade pela verdade, não quer saber de nenhum tipo de arranjo, não quer saber de nenhum tipo de situação que possa fugir à realidade que ele precisa trabalhar. Isso é muito bom. Tem deles que dizem, olha, eu quero saber o que é que tem aí. Se disser que eu sou Jesus Cristo, eu quero saber. Se disser que eu sou o diabo, tem que saber. Então, por outro lado, tem muitos outros que gostam de se enganar e tentar enganar os outros. Então, tem pessoas que querem usar a pesquisa para manipular a opinião pública. E isso é realmente muito prejudicial, porque as urnas estão mostrando que muitas pesquisas feitas com esse objetivo estão caindo por terra. Muitos institutos acabam perdendo credibilidade, muitas pessoas acabam por não acreditar mais em pesquisa. Existe um conceito, uma parcela da população, do eleitorado, muito significativo, que diz, eu não acredito em pesquisa, a verdadeira pesquisa é a das urnas. Claro, pesquisa não é eleição, tem que se levar isso em consideração. A gente trabalha com pesquisa levando em consideração que pesquisa é uma amostragem. Para se ter uma ideia, aqui em Patos tem 61.044 eleitores. Se nós desprezarmos apenas esse pequeno universo de 61 mil, então uma pesquisa com 500 pessoas em Patos significa que cada eleitor consultado está representando 122 eleitores do universo de pessoas que votam em Patos. Então, uma pesquisa para presidente da República, cada eleitor consultado entre 2.000, por exemplo, representa mais de 75 mil eleitores, que o universo nacional é de 144 milhões de votantes. Então, isso tem que ser levado em consideração. Você não tem como ouvir uma cidade do tamanho de Patos, então aí seria uma eleição. Você não tem como ouvir nem mesmo uma Santa Terezinha, que tem mais de 4 mil eleitores, e a zona rural é muito grande.
São José dos Pinharas, por exemplo, você leva 2 dias para fazer uma pesquisa. Então, existe realmente um nível de comprometimento que vai de eleição por eleição. Você tem, por exemplo, casos de resultados de eleição na Paraíba, na eleição de 2010, por exemplo, eu lembro disso, de um grande instituto aqui em nível estadual divulgar uma pesquisa com 18% de vantagem a favor de um candidato que acabou perdendo a eleição. Quer dizer, como é que você tinha esses 18%, representava mais de 400 mil votos de diferença? Isso na véspera da eleição. Como é que 400 mil votos desaparecem de um dia para o outro, por exemplo? Que fenômeno aconteceu na eleição? Quando não há nenhum fato de proporções gigantescas dentro do cenário político, aquele cenário tende a ser o cenário da reta final. Você pode perguntar quantos dias uma pesquisa tem validade. Às vezes essa pesquisa tem validade por exemplo, 10 dias, 15 dias, às vezes até por um mês, quando o cenário vai gradativamente com aquele eleitorado indeciso tomando rumo a favor de todos os candidatos. Por quê? O eleitorado indeciso tende a ir proporcionalmente, se de cada 10 um candidato tem 60%, outro tem 40%, então aquele que tem 60% tende a ter a maior parte daquele eleitorado que está indeciso. Por quê? É a tendência da maioria. A tendência da maioria, claro, respeitando alguns fatores, tende a se consolidar. E isso tem que ser levado em consideração. Então, tem institutos que trabalham querendo enganar a população, tem outros que trabalham com o intuito de mostrar a realidade à população, aos candidatos. Isso é muito importante. Então, é uma faca de 2 gumes, mas eu digo sempre que acerta aquele que não quer se enganar e erra muito aquele que tenta se enganar. Você, Genival, faz pesquisa há quanto tempo? 10 anos, eu faço pesquisa há 10 anos, desde o ano de 2006, comecei a trabalhar com um formato laboratorial, eu digo assim, testando a minha metodologia, buscando acertar em termos de resultado, conhecendo Patos estatisticamente. Patos hoje tem, por exemplo, 21,44% do seu eleitorado na zona norte de Patos. Quando eu digo zona norte, eu compreendo todo o grande Belo Horizonte, partindo da linha do trem até a área da Vila Mariana, Cruz da Menina, o Conjunto Noé Trajano, o Novo Horizonte, então todo o grande Belo Horizonte. Aí você pega, por exemplo, houve uma modificação de cenário agora com a biometria. O efeito da biometria colocou o Jatobá como o segundo maior bairro, aonde todo mundo pensa que o Jatobá é o primeiro. Então o Jatobá tem o segundo maior eleitorado, e quando eu digo Jatobá, eu estou falando toda a grande zona sul de Patos. São 18% do eleitorado de Patos. O total de 11.026 eleitores. No Belo Horizonte são mais de 13.090, para ter uma ideia. Aí você pega, por exemplo, o São Sebastião, são 10.029 eleitores. É a terceira maior área. Antes da biometria, o São Sebastião tinha a segunda maior área de Patos. Aí, e como é que você referencia esses dados? Através dos locais de votação da Justiça Eleitoral. Todo local tem seu endereço, todo local tem sua, digamos assim, área de abrangência, e essa área de abrangência vai, digamos, de acordo com a escolha do morador no local onde ele vota. Às vezes, por exemplo, eu quando era solteiro, eu votava no Instituto, decidi votar no Instituto João Tavares, aqui em Patos, porque era próximo à minha casa. Casei e fui para outro bairro, continuei votando lá. Então existe sempre um voto migrado, que chega a ser de 10% a 20% de pessoas que moram num bairro e votam em outro. Numa pesquisa você sempre constata isso. Você encontra pessoas, não, eu moro aqui, mas eu não voto nesse bairro. Mas gente que mora lá no outro bairro, vai votar no bairro que você mora. Quer dizer, um voto substitui o outro. Por isso que não impede de você ser consultado. Por quê? Você conhece os problemas do bairro, embora não vote nele. Genival lembrou aqui, eu perguntei para ele há quanto tempo ele faz pesquisa, ele citou o ano 2006. Eu vou só lembrar uma história aqui rapidinho, e ele se lembra disso. Em 2004, nós fizemos um trabalho em Imaculada. Né? Tuparetama também. Pois é, também. Fizemos outros municípios, mas é o caso de Imaculada que eu quero chamar a atenção, porque eu acho que talvez foi daí que ele criou o gosto pela história de pesquisa. Nós estávamos fazendo um trabalho num prédio, que era num primeiro andar, e eu dizia assim, Genival, tem como você pegar um demonstrativo aqui do sentimento da população em relação aos candidatos? Lembra disso? Lembro, sim, perfeito. E Genival saiu, né? Eu me lembro que, acho que foi num domingo isso, era um dia de feira na cidade lá, que é a feira de Imaculada, ela
ela acontece aos domingos ainda, né? E 2 horas depois chegou o Genival lá com uns papéis lá e haja dados, e a gente fazendo o trabalho em paralelo, e quando passou um pedaço, Genival disse, o problema daqui é que a gente não sabe quem é o prefeito. Eu, como assim, Genival? Não, porque o negócio aqui está empate. Como assim? Não, eu dei uma rodada aqui, fui atrás de votos. A conversa foi mais ou menos nesse sentido. Foi nesse sentido. E de fato a coisa estava levando, né, a essa coisa concreta do que ele tinha apurado ali, né? Eu não sei se ele já tinha o espírito do trabalho, né, a metodologia do trabalho de pesquisa. E foi uma campanha eleitoral que foi vencida por um voto, Imaculada. O candidato Ribamar, que foi o eleito, venceu o pleito municipal por um voto. Então ali eu começava a provocar Genival que o negócio dele estava certo. Não quer dizer que tenha sido, digamos assim, essa pessoa que provocou o Genival a trabalhar com pesquisa. E nós fizemos também outros trabalhos, já não mais como a gente fazia no formato, né? E Genival passou a gostar mesmo dessa coisa de dados. E as pesquisas que eu tenho conhecimento de Genival, que até hoje nunca houve erro, né? Já errou alguma pesquisa, Genival? Eu tive apenas um único erro, por incrível que pareça, na própria cidade de Imaculada, 4 anos depois. Mas não foi aquela coisa tão acentuada, apenas... Não, 8 anos depois. 8 anos depois, 8 anos depois, é verdade, Então, que foi um sentimento diferenciado, porque depois se entendeu por que é que deu errado lá, né? Exatamente, foi apenas essa pesquisa onde houve alguma constatação. As outras, todas elas bateram, e olha que eu já fiz mais de 100 pesquisas de lá para cá. Aqui em Patos eu já perdi a conta de quantas vezes eu trabalhei. Para se ter uma ideia, nesse ano de 2006, a eleição de 2006, eu fiz uma segunda pesquisa aqui em Patos. A primeira eu fiz no mês de julho, a segunda no mês de agosto, 45 dias antes da eleição. E em 400 pessoas, era o universo que eu consultava em Patos na época, foram 149 votos na citação da pesquisa para o candidato Cássio Cunha Lima. A eleição já passou, não tem impedimento de propaganda, eu vou dizer citando os nomes. E 149 votos para o candidato José Maranhão. Então, eu duvidei do resultado, vou ser muito honesto com você, porque eu achava que a conjuntura política era mais favorável para o candidato do PMDB. E na ocasião a diferença em Patos foi 62 votos, com um eleitorado de 62.371 eleitores. Então, Patos, naquele ano, já estava empatado tecnicamente há 45 dias antes da eleição. Então, e esse empate técnico continuou até o momento da votação. Não houve alteração nenhuma. Não houve nenhum fato durante a campanha que fizesse o povo pender para um lado ou para outro. Nem candidatos menores, nem fatos em nível estadual que tivessem interferência dentro do cenário da realidade de Patos. Então, é isso que às vezes ocorre. Você não tem, por exemplo, definição de quando o cenário vai se definir. Por isso que o trabalho até o dia da eleição, ele é fundamental. Eu tenho o espírito positivo assim, em relação a gostar de estatística desde muito jovem. Com 14 anos de idade, eu fiz uma avaliação aqui em Patos de que a eleição se definiria por 2.000 votos. A diferença foi 2.098. Na eleição de 1992, eu disse que o candidato Múcio Sátiro, na época, teria 2.000 votos, ele teve 2.016. O candidato Aderban Martins, eu disse que chegaria perto de 2.000, teve 1.857. Então, eu tenho trabalhado dessa forma, ouvindo as pessoas, procurando entender o que se passa nas ruas e avaliando por intermédio de pesquisa desde 2006. E eu digo mais, por exemplo, para o presidente da República, você não vê esses erros grotescos acontecerem, porque os institutos querem preservar seus nomes. Nos estados, nos municípios, muitas vezes vendem pesquisas e trabalham de forma comprometida e já laboreada, o que eu quero dizer, no caso, tecnicamente, com o resultado comprometido, com o resultado fabricado. Isso é terrível. Você falando aí, é claro que você não trabalha só, você trabalha com uma equipe, né? E essa metodologia que leva ao acerto, como é que você consegue repassar para a pessoa que está trabalhando com você para que ela não consiga desvirtuar, ela não consiga fazer de forma equivocada para poder trabalhar o seu trabalho? Como é que eles assimilam isso? É muita conversa, Isaías. Primeiro você contrata a pessoa, pergunta se ela tem disponibilidade, vê a questão do tempo que ela tem
a disponibilidade, questão de viagens, explica para onde são os municípios normalmente, onde a gente já tem uma certa clientela. Daí em diante você tem aquela situação de testar a pessoa na prática. Primeiro você entrega uma pequena demanda, entrega uma demanda maior aos mais experientes e você leva em consideração, por exemplo, dividir o eleitorado por sexo e faixa etária. Aqui em Patos você tem 55% do eleitorado formado por mulheres. De cada 100 eleitores em Patos, 55 são mulheres e 45 são homens. Isso tem que ser respeitado. Então, numa pesquisa minha, de cada 100 pessoas, eu vou ouvir 55 mulheres e 45 homens. Aí você tem a questão de respeitar o tamanho dos bairros. Patos teve uma realidade mudada agora por conta da biometria, então a área do centro da cidade diminuiu o seu quantitativo de eleitores porque criou-se muitos estabelecimentos comerciais. Então essas pessoas venderam seus imóveis, daí em diante foram morar nos bairros, e enquanto que o centro da cidade virou comércio. Então isso leva em consideração. Tem que levar em conta. Você não encontra praticamente nenhuma residência na rua Solano Lucena, onde estão as pessoas, as avenidas principais. Mas se você parar aleatoriamente de frente a alguma residência, tiver uma pessoa que você possa abordar, ela pode ser ouvida. Já no imóvel vizinho, se for um estabelecimento comercial, ali você não vai ouvir ninguém. Deixa eu perguntar a você aqui, deixar já a pergunta, nós vamos no intervalo comercial. Quando você está fazendo a pesquisa que o cara lá está vestido de amarelo, de vermelho, de azul, essas pessoas são levadas em conta na pesquisa? Para que você me responda já já. Nós temos um rápido intervalo, e voltamos em seguida aqui para o nosso Farol Político. Voltando aqui com o nosso programa Farol Político aqui na sua TV Sol. Eu quero, antes de dar continuidade aqui à nossa conversa com o nosso entrevistado hoje, mandar um abraço para os amigos que de vez em quando nos encontramos e dizem que estão sintonizados, ligados com a programação da TV Sol, muitas vezes até nos restaurantes. Mandar um abraço aqui para o Felipe, que nos escuta sempre, ele e sua esposa, a dona Rejane, um abraço para ela. Mandar um abraço também ao nosso amigo Júnior Sati, que é uma pessoa bastante antenada com a programação televisiva e gostando das coisas de Patos, também sempre dá um jeito de assistir o nosso Farol Político. Um grande abraço para ele. Mandar um abraço também para dois Edson, o Edson da Panificadora, que esse também é mais fissurado ainda por comunicação, e o Edson Xavier, que também nos assiste sempre. Ele diz que sempre que está, acredito que é no Coreto 2, não sei qual restaurante, ele diz que, por incrível a coincidência de horário, e às vezes até quando a programação está sendo veiculada aqui da nossa TV Sol, está nos assistindo. Obrigado. Grande Edson, um abraço, obrigado. Inclusive pelas palavras que eu ouvi ontem, ele e também a sua esposa. Então, um grande abraço. Meus amigos, hoje nós estamos falando de pesquisas, pesquisas eleitorais, como orientação para os candidatos, muitas vezes até no contexto diferente das pesquisas são veiculadas pelos meios de comunicação. Genival, uma pergunta assim bem franca, que eu gostaria da sua opinião, é claro que fica numa condição ética. Não está na hora de acabar com essa história de pesquisas veiculadas pelos meios de comunicação, porque a gente sabe que quando há credibilidade do meio de comunicação e do instituto, dá para você levar a acreditar naquilo que está sendo divulgado. Mas pesquisa chega a ser um instrumento maquiavélico de quem está por trás da divulgação, como forma de tentar levar o eleitorado a assimilar aquilo e trazer muita questão dos indecisos para a sua pretensão, para o seu projeto político. Você acha que com essa reforma política que está tendo, essa questão das pesquisas não poderiam entrar, pelo menos nesse lado proibitivo? É uma discussão, uma grande discussão. A pesquisa abrange um mercado, a pesquisa abrange uma questão que não serve só para a política. Você faz pesquisa, eu já fiz pesquisas aqui em Patos, por exemplo, relativa a comércio, já fiz pesquisa sobre as torcidas de futebol, para se conhecer como é a influência dos clubes do sul e sudeste do Brasil aqui na nossa cidade, enfim, e também paralelo a como são as torcidas de Nacional e de Esporte, o que é uma curiosidade de muita gente. Então, aquela questão, você tem a pesquisa como um instrumento capaz de dar suporte
a sociedade para N fatores e N investimentos. Então isso tem que ser levado em consideração. Por isso que vai se discutir tanto, vai se debater tanto esse assunto. E na questão política, meramente política, né? Exatamente. E meramente política ela vai poder literalmente também chegar a um fim. Eu não acredito que isso vá ser logo, porque todos os políticos precisam dela. Todos os políticos precisam. Consumo interno é uma necessidade. Né? Consumo interno é uma necessidade. Agora, tem gente que para consumo interno ou para divulgação, seja qual for o fim, ele gosta de se enganar. Porque às vezes gosta de dar um jeitinho, de alterar números, de colocar um 10, tirar um 1, colocar um 2 para se tornar um 20. Às vezes você tira um 2, coloca um 4 para se tornar um 40, enfim. Existem esses artifícios? O político faz isso e quando o Instituto quer fazer, também faz. Então, é essa a situação. Eu não estou dizendo que faz porque eu vivo fazendo, eu estou dizendo porque você pode manusear números. Você faz uma digitação, você faz uma preparação em cima de um campo de tela, você faz uma preparação em cima de uma situação em que se você não for honesto, você realmente informa da maneira que você está sendo pago para informar. Então, eu particularmente, eu não recebo dinheiro de ninguém para estar manipulando números e amanhã quebrar a minha credibilidade e amanhã tirar todo o conceito que a sociedade tem de mim. Eu construí um nome e tenho um nome a zelar. Eu não faço isso. Genival, nessa questão de pesquisa de consumo interno, por exemplo, tem grupos políticos que às vezes lidam com controles, com discussões, às vezes até com as insatisfações dentro do grupo, porque o cara está exigindo que uma pesquisa seja feita para saber qual o grau de aceitação, né? E às vezes o candidato não vai bem, e às vezes possa ser que o candidato peça uma pesquisa, né? Mesmo para ali no consumo interno, ele peça para alterar os dados para dar uma certa tranquilidade no grupo. Existe isso também? Existe, com certeza. Existe todo tipo de artifício. Uma coisa é você alterar números de pesquisa, é melhor que você altere seu discurso. Às vezes é muito mais interessante. Discurso e comportamento. Né? Discurso, comportamento, estratégia de trabalho. Se você está dentro de uma campanha, é aquela história, a gente só vê na política da mesma forma as nuances que vê no futebol, na partida de futebol. Você só perde um jogo depois do apito final. Então ninguém perde eleição por véspera. Ninguém perde eleição com um mês de antecedência. A campanha agora tem 45 dias, com 15 dias de campanha, com 30 dias de campanha. A campanha não está perdida para ninguém. Só está perdida depois que os votos são apurados. Então você tem que ter uma forma de trabalhar, tem que saber trabalhar, tem que passar isso para a sua militância, tem que saber passar para todas as pessoas, porque é muito interessante. Você falou aí em futebol, eu sei que você gosta muito de futebol também. Aqui em Patos, qual a maior torcida mesmo? É a torcida do Nacional? É a torcida do Flamengo, falando dos clubes da região sudeste e sul do Brasil? Eu fiz uma pesquisa sobre isso já faz algum tempo, vou fazer uma outra, foi no ano de 2007, e a minha curiosidade eu fiz, paga por mim, não teve interesse. Você bancou para saber, para lhe satisfazer. Para saber a realidade, para divulgar e para tornar isso uma coisa real e tirando a dúvida de muita gente. O Nacional teve 56% da torcida naquela época. Hoje está parecido a isso. Seria uma realidade próxima. Perto de 50%, ou pouco mais do que isso. O Sport teve, na realidade, 16% da torcida de Patos. Isso é justificável. O Nacional veio numa crescente. Então tem uma abertura muito grande aí, né? Tem uma abertura muito grande de quem não é nacional e também não é esporte, né? Mas isso significa o quê? 56 mais 16, 72. Então, você pega o público feminino, onde muita gente não é ligada a clube nenhum. Então, aí é onde entra aquelas pessoas que não vivem diretamente, por exemplo, acompanhando futebol, seja pela televisão, ou seja, indo ao estádio. Então, se você ouvisse só o público masculino, você fechava mais de 90% das pessoas, porque é um índice muito alto daquelas pessoas que acompanham futebol no Brasil, se levar em consideração só a vida, o dia a dia do público masculino. Quando você junta homens e mulheres, claro que tem que haver esse diferencial. Patos tem em torno de 30% do seu público que não acompanham futebol nem aqui e nem pela televisão. Então, isso é considerável. Então, 30 mil habitantes, pouco mais de 30 mil pessoas em Patos, acima de 13 anos de idade, não acompanham futebol ou em Patos
ou em nível nacional. Em Patos, a maior torcida do Flamengo mesmo? O Flamengo teve 42%, o Vasco 19%, Corinthians 8,5%, Palmeiras 8,5%, naquele período. A disparidade, né, entre flamenguistas e vascaínos. Então nós, vascaínos, estamos em menor número, né, ainda. Você é flamenguista, né? Sou flamenguista e vamos... Faz parte aí dessa maioria que você consultou aí. Mas você não manipula esses dados não, né? Tem certeza, né? Agora, Genival, com relação ainda a pesquisas, o comportamento das pessoas nos momentos eleitorais, existe a possibilidade do cara informar errado, propositalmente, para tentar dar um destempero na pesquisa? E como existe? Às vezes você percebe que o eleitor está mentindo. Eu oriento muito os meus pesquisadores sobre isso. Numa situação como essa, você dá um H, tenta, por exemplo... tem como aferir essa mentira exemplo, na hora? Tem como você perceber a mentira. Quando você percebe a mentira, você anula a resposta. Então você parte para o próximo entrevistado. Por quê? Aquele eleitor estava querendo manipular a pesquisa a favor de alguém. Tem casos de que, ei, vem aqui. Ele não quer ser entrevistado. Ele quer favorecer o candidato que ele vota. Então, e quando você encontra o pesquisado vestido, por exemplo, no caso aqui de Patos, né, que nós tivemos um momento em que os dois principais candidatos estiveram envolvidos e eram duas cores, né, na campanha, vermelho e amarelo. Como é que você consegue distinguir? Essa pessoa não é consultada? Por via de regra, não. Normalmente nas cidades menores, municípios menores, você está trabalhando em determinadas comunidades ou em algum bairro, onde está o bairro inteiro pintado de uma cor ou de outra. Então, se ouvir uma pessoa de uma determinada cor, você procura uma casa que seja de determinada cor, que teoricamente é do outro partido. Com qual finalidade? De você confirmar o voto. Porque não existe mais aquela situação do voto familiar. Às vezes, o voto é do dono da casa ou de alguém, um membro da casa, mas não é de toda a casa. Então, entra aquela situação... Isso aí leva-se em consideração? Leva-se em consideração. Então, o voto da pessoa entrevistada pode não ser do partido que foi colocado ali na parede. Então, o cara que está sendo entrevistado, ele pode votar no candidato onde a casa está mostrando a cor, ou pode mostrar no candidato adversário. Isso, às vezes, acontece e mostra um desequilíbrio, diz, o cara está dizendo que vota em tu, mas não vota. Quer dizer que existe isso? Existe, com certeza. Se você, por exemplo, ouvir 5 amarelos e 5 vermelhos, você não privilegiou ninguém. Agora, se ouvir 5 vermelhos, ou ouvir 5 amarelos e não ouvir o outro lado nenhum, então você está privilegiando, porque você está ouvindo eleitores de residências onde está mostrando que está com determinado partido e você não está equilibrando o trabalho. Você não está ouvindo o que diz que está com o outro partido, o segundo, que é o concorrente principal dele, para você ter a noção exata de como está a realidade política. O candidato, quando... A gente vê muito isso em cidades pequenas, o cara faz um movimento... Já vemos também nas cidades de porte médio aqui em Patos, como Patos também faz a mesma coisa. Essa história de você fazer um movimento político, uma carreata, uma passeata, e tenta botar o maior número possível de eleitores. A gente sabe que as coligações partidárias elas se envolvem muito nessa questão de proporcionar o combustível para que o cara traga tantas pessoas, dá um jeito que a moto também vem, aquela coisa toda. Num movimento desse, dá para se fazer estabelecer uma avaliação de pesquisa de dados? Pesquisa, Isaías, como aquela experiência nossa em Imaculada, você faz em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Se você quer fazer uma pesquisa dentro de uma carreata, você faz. Você vai, por exemplo, fazer... O cara está lá vestido com a cor do partido, mas de repente pode declarar um voto. De repente ele pode declarar que vota no candidato adversário. Você vai chamando assim no canto da parede para ele não se sentir vigiado por ninguém. Então vai que ele resolve dizer, olha, eu estou aqui, mas meu voto é... Você já fez isso, Genival? Nunca fiz porque nunca me pediram, mas não tem, tudo tem sua primeira vez, não há nenhum impedimento que amanhã eu possa fazer, se assim for solicitado. Seria interessante você fazer para saber se as pessoas que estão ali também votam naquela localidade, naquele município. Do mesmo jeito, tem muita gente que vem de fora também, né? Claro. Você quer ver uma experiência dessa? Duas coisas. Você citou uma, que é a questão das pessoas convidadas a vir de outros municípios, que são da base política daquele município maior. E a outra é a questão de doação de combustível. Então, tem gente que chama amigos do partido adversário, mas porque é vizinho a ele, tem uma moto, tem um carro, ei, entra aqui na fila, rapaz, deixa de ser besta.
vai lá, pega o combustível do adversário para votar em quem ele quer. Quer dizer, o voto dele não é de quem recebeu o combustível. O voto dele vai ser de quem realmente ele quer votar. Bom, você falando nessa questão política, você faz pesquisa já há muito tempo e nós que lidamos também no paralelo com os bastidores da política, a gente sabe que o seu trabalho tem sido realmente um trabalho extremamente interessante e, mais do que tudo, um trabalho aceito pela credibilidade que você impõe através desses números até hoje. Agora, vamos falar um pouquinho de política, né? Você tem um projeto também político aqui na cidade de Patos. Se eu não me engano, é a terceira campanha que você disputa. A segunda campanha. Né? Você tirou quantos votos na primeira, Genivaldo? Eu tive 301 votos na primeira oportunidade. Patos tinha 97 candidatos a vereador. Interessante, estatisticamente, nem nisso eu consigo fugir. Então, foram 199 candidatos agora, um pouco mais do que o dobro. E, na realidade... Na campanha de 4 anos atrás foram quantos? 8 anos atrás, foi a de 2008, eu tive... concorria com outros 96 candidatos, quer dizer, era eu e mais 96, foram 97 candidatos. Então, na realidade, por conta disso, na divisão de votos eu tive 301, pouca experiência ainda, primeira candidatura. Então, aqueles 301 votos, naquele tempo, valiam agora em torno de 150, porque o número de candidatos dobrou. Então eu tive agora, na realidade, 427, a votação cresceu 126, poderia ter sido, se fosse com 97 candidatos, o mesmo número daquela época, poderia significar mais de 800 votos, 854, por exemplo. Nessa campanha você subtendia-se que você apoiava um candidato e no meio da campanha você passou a apoiar outro candidato. Dá para revelar o que foi que levou a você mudar de opinião, postura política, Genivaldo? Sem dúvida, eu não tenho nada a esconder, minha vida é muito transparente, até porque isso não foi um cometimento de pecado nenhum, foi apenas uma decisão. Então, eu procurei durante 3 oportunidades o candidato Nabor Vanderlei, eu trabalho na empresa do qual ele é proprietário, no sistema que pertence a ele. Você ainda trabalha lá? Trabalho lá até o momento, estou em gozo de férias. E, na realidade, a questão de continuidade ainda está por decidir. Então, mas isso não vem ao caso, é uma questão profissional. Relativa a essa situação, eu procurei durante 3 a 4 oportunidades ao candidato Nabor, apenas disse que não tinha tempo de conversar naquele momento, naquela situação, e ficou para um depois, esse depois que nunca chegou. Só que a campanha tem prazo, a eleição não ia ser adiada em função disso. E uma campanha mais curta também. Uma campanha mais curta. Tem pressa também. Eu tinha que ter a decisão dessa situação o quanto antes. Então, como ele não se posicionou, no dia da convenção eu havia sido convidado pelo candidato Rinaldo Filho, fui à residência dele e, conversando com ele pessoalmente, amigavelmente, disse que não votaria nele porque tinha um compromisso com o Nabor, compromisso esse que não foi respeitado por Nabor. Eu não poderia colocar um 15 no meu santinho, porque seria um crime eleitoral, eu poderia vencer a eleição e não assumir, ou então, no início do meu mandato, ser retirado por conta de infidelidade partidária. Eu sabia disso, porém, não houve interesse da parte do PMDB, então decidi romper, decidi tomar a iniciativa de seguir a orientação política do meu partido. Eu ainda quero puxar mais esse assunto, bem rapidinho, depois do intervalo comercial, a gente vai a ele e voltamos já. Aguarde, o Farol Político volta e eu ainda vou tentar trazer novidades com relação a essa história do rompimento político aqui do Genivaldo com o projeto do PMDB de Patos. De volta com o Farol Político. Hoje, nosso entrevistado é o jornalista Genivaldo Júnior, colega de trabalho e dono de um instituto de pesquisa. Que a gente falou em pesquisa, mas até agora a gente também não disse o nome do instituto, né? Instituto Patoense de Pesquisa e Estatística, o INPE. INPE com 2 P's, porque na realidade tem o INPE que trabalha com outro tipo de situação ou de produto, que é a questão da meteorologia lá em São José dos Campos. Só com um P lá. É só com um. Então, aqui no caso o INPE tem 2 P's por conta dessa necessidade de diferenciação. Lá a pesquisa espacial, a gente pesquisa a realidade política por aqui. Genivaldo, com relação aos municípios que o seu instituto tem atendido, quer dizer, a coisa foi criando, essa questão da credibilidade foi
foi se estendendo, né, a outros municípios. Hoje você realiza pesquisa para municípios da Serra do Teixeira, Alto Sertão da Paraíba, como foi o caso de Souza também, né? Você fez pesquisa para Souza e acertou lá também. Acertei Souza, acertei Patos, acertei os municípios de Santa Luzia, acertei também o município de Imaculada, acertei em relação a São José de Espinharas. Então, houve inclusive acompanhamento durante alguns desses municípios em relação a 2, 3 ou mais trabalhos, e isso foi muito interessante porque a gente percebeu momentos diferentes da campanha. Então você percebe aquela situação de que a campanha ela oscila e quando na realidade não oscila. E quando oscila tem um fator que determinou, as pessoas revelam isso. Diz, não, eu voto lá em fulano porque por isso e por aquilo. Quer dizer, são os comentários. É aquela questão, quando eu converso com o meu pessoal, o que é que você ouviu de bom de A, o que é que você ouviu de bom de B e de ruim? O que é que houve? Quer dizer, porque entre o bom e o ruim, você vai filtrar exatamente qual é a oscilação desse período eleitoral. O que é que o povo está dizendo que pode determinar quem vai vencer? Pesquisa para vereador é complicado, né? É muito complicado, muito. Agora tem um fator, você só em ser citado já significa dizer que você não é qualquer candidato. Então, o candidato que não tem voto não aparece. Aquele candidato aqui em Patos, eu estou usando Patos porque estamos aqui dentro de um cenário muito mais fácil de compreensão. O candidato que aqui em Patos diz, eu não acredito em pesquisa porque eu não apareço nela. Você não aparece porque você não tem voto, amigo. Se você tiver voto, quem tiver mais de 100 votos numa pesquisa eleitoral, há 3 meses da eleição, vai ser citado numa pesquisa aqui em Patos. Aqui em Patos, você acertou a maioria na pesquisa? A maioria dos candidatos, eu tive a felicidade de acertar, sempre com uma oscilação em relação à variação de quem é primeiro, de quem é segundo, porque isso é natural, mas aqueles que estão na linha de frente, sempre com um percentual um pouco mais próximo ali, o primeiro perto do segundo, ou o segundo perto do primeiro, quer dizer, pode estar exatamente o contrário. Quem está em primeiro pode ser o segundo, quem está em segundo pode ser o primeiro, o quarto pode estar em segundo ou em primeiro. Então, a questão é, se você vê e analisa o potencial e o histórico do candidato em pesquisas anteriores, que aí você estabelece uma média. Às vezes você é citado em primeiro lugar, às vezes você é citado em quinto, em oitavo, mas você está dentro de um padrão. Então, e você vê, por exemplo, a enganação, que é onde se aplica a margem de erro. Um candidato, por exemplo, com 3% em Patos, você com 3% em Patos significaria 1.800 votos. Patos não tinha realidade para ninguém ter 2.000 votos nessa campanha. Por quê? Eram quase 200 candidatos. E o eleitorado havia diminuído, havia biometria, você tem que considerar tudo isso. Algum desses eleitos nós tivemos, inclusive, uma ampliação, né, para a Câmara Municipal, porque saíram de 13 para 17 vagas, né? Então mais 4 vereadores. Surpreendeu algum dos eleitos, aqueles que mesmo que estavam na sua pesquisa, mas que conseguiu entrar para a Câmara? É aquela questão de, por exemplo, a eleição sempre tem os fatores que você pode considerar, que a surpresa para mim é o aspecto de uma coligação atingir o quociente eleitoral, o caso do PP, e nenhum dos candidatos conseguir o mínimo necessário, que eram 307 votos. O quociente eleitoral de Patos foi 3.061. Foi o partido do Fernando Jucá. Exato. Não é? O Fernando Jucá estava no PMDB. Ah, PMDB, isso. Ele era do PTB, coligado com o PMDB. Então, a coligação do Sávio Salvador. Então, que teve mais de 4.000 votos, porém ninguém fez 307, melhor dizendo. O que seria o mínimo necessário para eleger um vereador, que seria os 10% do quociente. Então, candidatos que, na realidade, desenvolveram pouco potencial, embora o partido tenha atingido o quociente eleitoral. Isso é reflexo de quê? Do número excessivo de candidaturas. Podia ter atingido outras coligações. Precisava cada um ter uma média de 300 votos. Quem tivesse 307 ou mais, estaria eleito nessa coligação. Agora, saindo desse assunto de pesquisa, até porque lá no bloco anterior eu falei que a gente ia revelar algumas coisas de insatisfação. Por exemplo, você disse que esteve na casa do candidato eleito, o Dinaldinho. Ele que ligou para você, ele que procurou você, a coligação lhe procurou? A coordenação de campanha dele pediu para saber se eu poderia ir à casa dele conversar com ele. Fazendo pesquisa e sendo candidato, era meio complicado. O PMDB já fez pesquisas com você aqui em Patos. Esse ano
Fez pesquisa? Não. Esse ano não fez nenhuma e, na realidade, usou outros companheiros que faziam suas pesquisas, seus trabalhos. Eu tenho respeito a todo mundo, não falo de metodologia de ninguém. Eu falo sobre o meu trabalho, sobre a situação de como eu cheguei a estar no lugar que estou e passo a acreditar em mim da forma que acredito. Agora, que na realidade, com o PMDB esse ano eu não trabalhei. Se alguém disser, Genival sabia dos números, era até então um aliado lá do ex-prefeito Nabor Vanderlei, e quando viu que os números, por acreditar que os números dele não mentiam, ele mudou de opinião, passou a apoiar o Dinaldinho. Se alguém disser que você tirou proveito dessa situação, você diria o quê? É mentira, puramente. Não é só questão relacionada a números. Eu mudei de opinião, mudei de atitude, de posição política, porque na realidade tentei caminhar junto e não houve a reciprocidade, não houve a consideração, porque se eu me preservei a manter o meu compromisso político e não fui considerado, então eu quero estar perto de quem me considera. Eu quero estar andando junto com quem quer andar junto comigo. Quem não quer andar junto comigo, eu dou inteira liberdade de andar junto com quem quiser. O pré-candidato Nabor, o candidato Nabor, melhor dizendo, já tinha o seu grupo político, já tinha um grupo de candidatos no qual ele dava certo acesso e prioridade, então eu deixei ele à vontade para ele acreditar em quem ele quisesse. Genival Júnior não sente falta de ninguém que tome esse tipo de atitudes. Com todo o respeito a todas as pessoas, eu procuro ser amigo e leal a todo mundo. Agora, eu não vou aceitar ninguém botar o pé no meu pescoço e fazer de mim aquilo que quiser, porque eu tenho compromisso e tenho como impor respeito diante das situações. Você trabalha no sistema Itatiunga já há bastante tempo, né? Você já tem alguns anos lá na empresa. E você falou que não está na empresa porque está gozando férias. Tem clima para voltar a casa? Clima de convivência? É aquela situação, a empresa vai tomar uma decisão, vai decidir se ainda tem interesse no meu trabalho profissional. Você me conhece, não é de hoje, Isaías, eu tenho 21 anos no rádio, já trabalhei com você, trabalhei na Rádio Espinharas, deixei portas abertas em todo canto. Então, e se lá não for possível continuar, todos são meus companheiros, todos são pessoas que eu tenho consideração, que eu tenho apreço, amizade. Política é uma coisa, a vida profissional para mim é outra. Então, aonde eu puder continuar, eu vou continuar. E se não for possível continuar, a vida vai continuar, porque maior do que Genival Júnior, maior do que a Itatiunga, maior do que tudo isso é Deus. Eu tenho certeza que eu não vou ficar desamparado. Se necessário for até sobreviver em outra atividade, pode ter certeza que eu sobrevivo e minha família viverá muito bem. Guarda mágoa de alguém, Genival? De forma nenhuma. Todo mundo tem o direito de tomar a liberdade que quiser, Nabor tem o direito de apoiar quem ele quiser. A prefeita Francisca Mota, a qual eu tenho muito respeito, tem o direito de apoiar quem ela quiser. O deputado Hugo Mota também tem o direito de apoiar quem ele quiser, embora ele tenha dito que teria interesse na minha candidatura, isso há mais de um ano antes, mas é aquela questão, às vezes pelo momento. O momento, a impossibilidade de dizer um não. Eu sei o que é política, eu sou sou sobrinho de 2 ex-vereadores aqui em Patos, e faço política desde 8 anos de idade, menino de rua, eu já ia distribuir santinhos e pedir voto. Então, eu vivo o cenário político, não é depois de fazer pesquisa nesses últimos 10 anos. Aprendi muito nos 20 anos de rádio, nesses 10 anos de pesquisa, mas antes disso, eu já estava na rua fazendo. Você falou que é sobrinho de 2 ex-vereadores, o Paulion e o Lodim. Isso. Não é? Lodim, que foi candidato, tirou uma votação menor do que a sua. Verdade. Dividir essa questão familiar é meio complicado. Não poderia haver uma união e alguém se beneficiar aí, não, Genival? Não, podia, mas é aquela situação, não houve consenso diante da necessidade. Nem diálogo aconteceu? O diálogo, eu tenho o diálogo com ele, não conversei sobre esse assunto, porque eu já sabia que havia dele a predisposição de ser candidato. O Lodim foi candidato na cidade por 7 vezes, se elegeu uma vez, e na realidade essa foi minha segunda tentativa. Então, na sua opinião, você acha que agora ele poderia apoiar? Por uma situação de conversa desde a campanha de 2008, poderia ter havido um acordo dele estar me apoiando, mas não houve esse acordo. Ele decidiu também manter a sua candidatura. Eu já vinha trabalhando há 2 anos, quando ele decidiu novamente anunciar que era candidato. Então, eu respeito o direito dele, ele tem condição. Se não estivesse votando em mim,
Se ele não tivesse candidato, poderia estar votando, acredito que talvez fosse em outro candidato, hoje está mais próximo politicamente de outras pessoas, então eu não acredito que ele estivesse lado a lado comigo nessa campanha, apenas sobre a questão de votar, sobre a questão de trabalhar, amizade, respeito e, no caso, amor no coração, que eu tenho por ele, sem hipocrisia nenhuma. Agora, Genival, você apoiou o candidato Rinaldinho, foi vitorioso. Há, na realidade, algum diálogo, alguma coisa acertada entre vocês, preocupação de função, cargo nesse novo governo? Mas, Isaías, e eu vier dizer que não tem expectativa de participar do governo, eu vou estar mentindo. Eu não minto nem para ganhar na Mega Sena, para ganhar coisa nenhuma, porque eu não uso desse tipo de expediente para me dar bem a vida. Agora, até que ponto você perguntar, por exemplo, o que é que você vai ter, o que é que você vai participar? A decisão é do prefeito, a decisão é dele de, por exemplo, se vai me aproveitar num cargo pequeno, num cargo mais alto, eu estou pronto para qualquer desafio. Na comunicação seria uma boa? Eu assumo qualquer lugar, na comunicação já trabalhei na condição de jornalista, na condição de integrante do grupo, então se voltasse para lá, voltaria também satisfeito, saberia trabalhar e conduzir o meu papel do jeito que faço na emissora de rádio, do jeito que faço em qualquer lugar. Se me colocar num posto mais alto, aí é critério dele, eu não estou forçando barra, não estou colocando responsabilidade sobre o ombro do prefeito, ele está escolhendo sua equipe, seu secretariado, por sinal muito bem, então acredito que ele tem a capacidade de saber, entender até que ponto eu posso ajudá-lo. Do contrário, não tem problema. Você não fez pesquisa para o PMDB? Fez pesquisa para o PSDB? Também não. Não fiz pesquisas para o PSDB em Patos. Eu cheguei a fazer pesquisas para um grupo de apoiadores, um grupo de candidatos a vereador, que estavam ligados ao PSDB, não diretamente para o candidato Rinaldo Filho, e não fiz pesquisa para o candidato Nabor Wanderley. Embora, na minha última pesquisa, havia uma diferença de 3 pontos percentuais, que representava um empate técnico, mas aí é onde entra aquele detalhe que eu digo a você, em relação à leitura de bastidores, do cenário de rua, dos comentários. Havia uma manifestação de muita satisfação e de muita crítica por parte de quem dizia que votava em Rinaldo, porque dizia que votava nele, e quem dizia que votava em Nabor, de que forma acreditava. Então, aquela situação de tendência de crescimento da candidatura de Rinaldo Filho. E houve uma situação constatada nesse nível nos 8 dias finais da campanha para que a diferença chegasse aos 5.100 votos que ela atingiu. Porque até 8 dias antes da eleição a diferença estava na margem de 2 ou no máximo 3 mil. Se subentende esse empate técnico, aquela coisa. 2 mil votos. O que é que leva a compreender assim, empate técnico? Empate técnico é quando é uma diferença que na oscilação da pesquisa pode compromete o trabalho da pesquisa? Onde a pesquisa pode ter... Não compromete. Se você, por exemplo, tem um candidato com 50, o outro com 48, aquele candidato com 50 pode ter 47. Aquele candidato com 48, ele pode ter 51. Então pode estar 51 a 47 para o candidato que está em segundo. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, o que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo, há uma pesquisa que ateste, sem trabalhar essa questão da margem de erro, ou você diz assim, não, tem uma margem de erro. Então você quer dizer que a pesquisa pode sofrer erros, equívocos, né? Pode sofrer erros, claro, pode sofrer erros, pode estar equivocada. A interpretação tem que ser feita muito criteriosa, muito cuidadosa, tem que aplicar uma metodologia muito prática. Então, por exemplo, num bairro onde vota 10% do eleitorado, você não pode ouvir 20%. Um bairro onde vota 40% do eleitorado, você não pode ouvir 25%, 30%. Você tem que realmente respeitar a proporção do eleitorado onde vota. Quando é num município menor, dividir por zona rural, zona urbana e aquelas principais comunidades rurais que vão representar o todo. Porque você não pode ouvir chegar a uma comunidade onde tem uma casa só. Ali ele pode estar representado por um eleitor onde tem uma comunidade de 200 casas, que vai ouvir um eleitor lá que representa o voto dele. Então é saber fazer o desenho, o mapa de cada município, o mapa político e, digamos, de certa forma censitário para você aplicar uma pesquisa. Genival, foi muito bom, viu? Conversar com você aqui, ouvir os bastidores, assim, de certa forma, de realização de pesquisa e tudo mais.
entrar nesse assunto também político, né, da campanha eleitoral, né? Então isso nos deu com certeza essa coisa de mensurar aqui, que foi muito bom ouvir você e ter você aqui no nosso programa, aqui Farol Político. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, Isaías, a você, também agradeço a TV Sol e digo sempre que estou à disposição para quantas vezes for solicitado. Pode ter certeza que vocês têm em mim um parceiro, têm em mim também um profissional que pode, dentro de onde eu puder chegar, contribuir, dar a minha parcela, e certamente me sentirei muito satisfeito, porque isso aqui é um projeto importantíssimo para Patos. Gente, obrigado você que nos assiste, convidar você para assistir toda a programação da sua TV Sol e contar com a sua audiência mais uma vez, né? Você aí nos assistindo no próximo programa. Um grande abraço e até lá.